Olá, boa noite, mais uma live, eu entrando um minuto antes novamente para esperar os meus queridos amigos. Temos uma visualização, Daniele a primeira, Bruna a segunda. Boa noite, Jorge Érica Miranda. Érica, né? Érica. Tudo bem, Érica? Boa noite. Estamos aí, Grazi lá de Minas Gerais, BH, tudo bem, Grazi? Bela Flor aí, Bela Flor responsável pelos meus looks, Boutique Bela Flor no Facebook, tá? Renata, Mary Jane, Elisângela, tudo bem? Boa noite. Oi, Jorginho. Eu vi Jorge Érica Miranda, ficou ruim de ler ali. Mas, Jorginho, um beijo, viu? Obrigada pela presença. Camila, minha linda prima. Boa noite. Michele. Isso, Janaína. Oi, Janaína. Camila chegou. O neném dormiu? Quem tem neném pequeno, né, gente? Boa noite, Michele. Então, estamos no nosso esquema da live, né? De aguardar 5 minutos para o pessoal chegar. Mariana tá preparada para mais uma live. Bárbara chegou juntinho com a irmã. Olha que legal, vocês estão juntas aí, hein? Obrigada. Jeane, Fabi, minha querida Fabi, nossa musa. Show de bola. Fabi, né? Isso. Grace, é isso? Grace Maria. Boa noite, Jeane. Então, estamos aí no nosso tempo de 5 minutos. Quero agradecer a presença de vocês na live de ontem. Rosa e Bruno. O Maria, eu lembrei. Maria é o Instagram do cãozinho. Rosa e Bruno. Bruno, boa noite. Jeane e Ricardo. Opa, Ricardo, tudo bem? Ágata, seja bem-vinda. Ana Carolina, minha querida. Ágata chegou. Simone Enfa Coelha, é isso? É Simone? Os nomes me deixam tensa, né, gente? Esse Quem Ama Castro é quem? Ivana? Marcelo chegou. Vamos lá, tudo bom, Marcelo? Vamos que vamos. Gente, se nessa quarentena eu não aprender a fazer meu cabelo e minha maquiagem, eu tô aprendendo cada dia um look diferente, vocês estão percebendo? Vamos que vamos, né? Tiago, oi Tiago, tudo bem? Então, gente, agradecendo aí a presença de vocês ontem. Marcelo Celebrante, maravilhoso. Marcelo Celebrante de casamento, tá, gente? Quando eu encontrar o meu noivo perfeito, Marcelo que vai fazer o casório. Brincadeira do perfeito. Não existem pessoas perfeitas, viu? Mas pessoas que se encaixem emocionalmente na minha vida. Beleza? Obrigada, Jô. Então, 2 minutos, muito obrigada. Vamos fazer aquela fotinha para botar no stories lá, para marcar @terapeuta Tatiane Lima, para chamar os amigos para live. Peçam para seus amigos curtirem a página. Eu sou muito nova nesse negócio, eu não sei bem como funciona, mas eu vou fazer aí a pose. Vamos lá. Print liberado. Sim, eu vi, mano. Quem ama Castro, viu? Eu vejo pela profissão das pessoas. Então, vamos lá. Muito obrigada. Chamem os amigos de vocês, as amigas, porque hoje o tema, ele é bem tenso, tá? Tenso que eu quero dizer assim, a gente precisa de esclarecimento até para saber se a gente está na dependência emocional ou não. E como a ansiedade, que foi o tema de ontem, né? Eu recebi muitos comentários, eu recebi muitas chamadas no WhatsApp, eu respondi todas as pessoas, tá? Porque a gente realmente precisa entender o que está acontecendo com a gente dentro das nossas emoções, né? Faltando 1 minutinho aí, vamos esperar mais o pessoal, temos 27 pessoas na live. Vamos lá. Então, vamos para os nossos ajustes, tá? 5 minutos aguardando a chegada das pessoas, 40 minutos de informação, ok? E 15 minutos para perguntas, tá certo?
Beleza. Então, é isso. Heloísa, tudo bem, Heloísa? Boa noite. E vou interagir pouco com os comentários, tá? Pra gente não destoar muito do assunto. Guardem as suas perguntas para o fim. Flávia, boa noite. Guardem as suas perguntas para os 15 minutos finais, pra gente fazer aquele bate-papo legal. Caneta e papel na mão, tá, gente? 21h05, vamos começar. Porque sabe que a live não é terapia, mas é um processo terapêutico. Várias pessoas tomam consciência aí quando a gente toca nos assuntos que a gente não conhece, certo? Então vamos lá? Começando o processo, todo mundo caneta e papel na mão, todo mundo postando lá no direct que está na live da @terapeuta Tatiane Lima. Vamos que vamos. Então vamos lá. O que é dependência emocional? Tá? Tem vários termos técnicos. Aqui no Brasil, a gente trata dependência emocional e codependência de formas separadas. Só que como é uma live, né? Eu vou trazer aqui para vocês o entendimento de dependência emocional. Os artigos científicos dos Estados Unidos só falam em codependência, tá? Depois a gente entra nesse mérito aí. Eu estudo muito a dependência emocional porque eu sou ex-dependente emocional, né? E com isso eu tenho muitos clientes que sofrem deste mesmo mal. Oi, Cia. Boa noite, Márcia, boa noite, Ívila. Vamos que vamos, gente. Então, o que é dependência emocional? Simplesmente é colocar outra pessoa no centro da nossa própria vida. E isso se torna um vício, certo? O que a gente precisa entender aí? A diferença entre dependência emocional e cuidado. Dependência emocional e carinho, tá? Carinho e cuidado são sentimentos e sensações bons, né? Boas, sensações boas e sentimentos bons. Melhorando aí o entendimento. Então a gente pode sentir isso, a gente pode se colocar no lugar do outro, a gente pode de fato fazer pelo outro que o outro está precisando e a gente pode auxiliar, né? O que eu estou fazendo aqui hoje é um ato de carinho, de amor, tá certo? Agora, dependência emocional é quando esse carinho exacerba, é quando esse cuidado ele perde o controle. Tá? Então, vocês entenderam aí o que é a diferença entre carinho e dependência emocional, né? Agora, quem é que mais sofre com a dependência emocional? Homens ou mulheres? A maioria, mulheres. Mas também tem homem dependentes emocionalmente, tá certo? E agora vamos começar. Onde que nasce a dependência emocional? Vou deixar vocês chutarem aí onde é que nasce a dependência emocional, que a gente já vem falando desde que eu comecei a live, não, eu já fiz 2, né? Olha, parece que eu tenho 1000. Eu já fiz 2 lives e eu já venho falando aí. Quantas vezes e onde surgem, né, as nossas dores, ok? Então, vamos lá. As nossas dores, elas surgem da nossa convivência social. Qual é a nossa primeira convivência social? Família. Isso aí, Flávia. Na infância. Então, vamos lá. Somos maioria, as mulheres, que sofremos de dependência emocional hoje. E isso nasce na infância. Então, um pouquinho depois da barriga da mãe, tá? Lá fora. Saímos da barriga da mãe, nasce aí a dependência emocional. Quando, o que acontece? Vamos lá. Dentro da barriga da mãe existe um processo de simbiose. É uma dependência natural. A criança, o feto, né? Ele acredita que ele é uma coisa só com a mãe dele. Essa simbiose é natural, tá certo? A dependência emocional é acreditar que a simbiose é para sempre. E na verdade não é. Nós somos criados para o mundo. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? Então, vamos lá. Nasce
lá na nossa primeira infância. Por que que nasce na primeira infância? De onde vem isso, né? O que que se alimenta hoje no Globo Repórter? Os dependentes emocionais. Por que que eles surgem? Justamente porque tem um apego aos pais, porque são os nossos pais, né? Quem deliberam o nosso caminho, quem caminham por aí. Então, assim, olha onde nasce a dependência emocional. Do apego ambivalente. Vou explicar para vocês o que é isso. Vocês que têm filhos pequenos, vocês que já tiveram, que têm filhos e que já cresceram, né? Enfim, quem ainda não é mãe, prestem bem atenção nisso. E quem não quer ser também, tá tudo bem. Mas prestem atenção na forma como a gente cria os nossos filhos, tá? Se é uma proteção segura, é o quê? Cuidado, não mexa aí que vai dar choque. Você vai lá, tampa a tomada para ele não mexer, né? Isso aí é um cuidado seguro, beleza? O cuidado que não é seguro é aquele, pelo amor de Deus, pega a criança, arranca. E não explica para ela que ela vai tomar um choque ali. E aí cria na criança uma necessidade de experimentar o que tem ali, tá? Vou dar um exemplo da minha vida, como eu me tornei uma dependente emocional, justamente por essa ambivalência. Vamos lá. Ambivalência é a gente ter duas vozes, a gente ter dois comandos. Então, eu tinha um comando do meu pai e um comando da minha mãe, certo? Minha mãozinha não estava aparecendo. Um comando do meu pai e um comando da minha mãe. Onde, na verdade, o nome casal significa o quê? União. Então, esse casal, eles precisam se unir para me dar uma ordem só. Olha o que acontecia comigo. Tá? Lembra que eu falei ontem que meu pai era de boas e minha mãe extremamente ansiosa, né? Extremo cuidado, minha mãe é uma dependente emocional. Olha o que acontecia comigo. Eu pedia, posso ir na padaria? Meu pai dizia, pode sim, só cuidado para não atravessar, na hora que for atravessar a rua. Olha para um lado, olha para o outro, vou te olhar do portão. Ok, eu ia lá dentro, serelepe pimpona, minha mãe, vai aonde? Na padaria. Com quem? Sozinha? Não vai sozinha de jeito nenhum. Ué, mas meu pai deixou. Aí ela ia lá. Quem manda você deixar ela ir na padaria sozinha? E eu ficava olhando, aguardando qual comando que eu ia receber. Certo? E aí eu esperava o meu pai tentar convencer a minha mãe de que estava tudo bem na padaria. Só que ela convencia que eu não podia ir sozinha. Ou seja, alguém ia na padaria para mim. Viver aquele momento de ir na padaria sozinha, que era a magia do negócio. Eu não queria que fosse comprar o doce para mim. Eu queria ir sozinha. Era só isso. Era só meu pai me olhar do portão, né? E aí, essa ambivalência aí, nessa capacidade que os pais têm de não se entenderem, né? É justamente a condição que faz com que a gente crie uma dependência emocional de uma parte ou de outra. Então, assim, cresci minha infância com essas duas vozes. Eles não se comunicavam, eles não chegavam a um consenso antes de me dar o sim ou o não. E aí, criam situações tenebrosas. Vamos dar um outro exemplo de uma situação tenebrosa, né? Posso ir em tal lugar com as minhas amigas? A minha mãe, a voz dela sempre foi o não. Não, porque vai acontecer alguma coisa, porque vai acontecer isso e aquilo outro, né? E o meu pai sempre foi de boas. O tempo que ele estava com a gente, porque eles se separaram, né? Quando eu tinha 6 anos ou 7, se eu não me engano. Mas um tempo depois ele conviveu ainda um pouco, beleza. Então posso sair com as minhas amigas? Não. E um outro ponto, quando meu pai foi embora de vez, né, porque talvez ele não tenha aguentado suportar uma dependente emocional, quando ele foi embora de vez, ficou só a voz da minha mãe, que era só não, 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 não. Beleza? Olha o que deu. Olha como é que começa a transformação. Ficou esse não na minha vida. Então, quando eu cheguei na adolescência, que eu queria, por exemplo, fazer trabalho de escola na casa das amigas. Não, não pode. Chama elas pra cá.
Aí eu comecei a chamar um monte de gente para minha casa, porque lembra que eu sou aquela pessoa que gosta de gente? Então, beleza. E aí, quando eu pedi as coisas para ela, mãe, posso sair com as amigas? Não, não pode, tal. Beleza. Não podia, chorava, acontecia aquilo tudo que todo mundo já sabe, todo mundo já foi criança e adolescente aqui. E o que mais me irritava era quando alguém vinha e dizia, poxa, foi tão legal, só a Tati que não foi. Aí sabe o que ela falava, gente? A minha mãe tá dormindo, tá? Ainda bem que ela não tá ouvindo essa live. Sabe o que ela falava? Ela dizia assim, se eu soubesse que fulana ia, eu tinha deixado ela ir. O que causou em mim uma revolta velada? E eu comecei a mentir. É aí que nasce a fantasia. Eu começava a dizer que pessoas que ela tinha confiança iam ao local onde eu estaria. E começa aí um problema seríssimo, tá, gente? É daí que funciona. De novo, nossos pais não têm culpa de nada, é a forma como eles acreditam que é a criação, é a forma como eles receberam. Aí eles escolhem se eles vão passar igual ao que eles receberam ou se eles vão fazer diferente. Mas ainda assim, sem conhecimento, às vezes acaba criando um tipo de dor emocional, tá certo? Entenderam aí que o apego emocional, ele começa na infância através do apego inseguro? Ou seja, no meu exemplo que eu dei para vocês, eu não tinha segurança. Eu não sabia quem pedir. Aí comecei a fazer o quê? Quando eu queria um sim, eu pedia para o meu pai. E quando eu não queria muito ir, eu pedia para minha mãe. Né? Por exemplo, meu tio pediu para comprar um refrigerante lá na padaria. Mãe, ela não vai. Aí eu pensava, ai, que ótimo, eu não quero ir mesmo. Então eu comecei porque as crianças, gente, elas jogam desde os 6 meses de idade, tá? Desde 6 meses de idade. Tá bom? Então, vamos lá. Então, não tem ninguém que é santo, não. Nem pai, nem mãe, nem a gente. Então, é melhor dizer que não é culpa de ninguém. Beleza? Então, entenderam aí que a dependência emocional nasce desse apego inseguro. Se você tem um apego com os pais, que a gente precisa ter, porque a gente está crescendo, a gente está conhecendo o que é vida através deles. Se a gente tem um apego seguro, se a gente tem segurança, como meu pai queria dizer, vai, toma cuidado ao atravessar a rua, eu estou no portão te olhando. Isso é um apego seguro. Ele estava me dando a segurança que eu poderia ir e ele estaria lá. Agora, ao olhar para a forma como a minha mãe escolheu criar, o que acontecia? Entrava no processo de pavor. Então eu tinha medo de tudo. Sabe o que minha mãe dizia? Essa coisa de não fale com estranhos, né? Ela falava, se você falar com alguém na rua, eles vão te raptar, eles vão te sequestrar, você nunca mais vai me ver. Olha como ela era dependente emocional. E ela fazia com que as pessoas não saíssem de perto dela. A quem se cria uma dependente emocional também. Até porque eu não fiquei com essas duas vozes há muito tempo. Eu fiquei com a voz dela por mais tempo na minha vida, porque eles se separaram. Tá certo, gente? Então, o que acontece para desencadear o apego emocional? A dependência emocional. Desculpa, tá, gente? Oi, Rogerinho, tudo bem? O que acontece com isso? Lá atrás, nessa fase aí, a gente vive carências. É uma vida nova, não sei o que está acontecendo, e começa a viver emoções estranhas, né? Isso começa a bater lá dentro da gente, quando a gente vai crescendo. E aí a gente começa a imprimir na nossa alma a carência, a falta de alguma coisa. Então, vamos lá. Tem várias faltas, tá? Mas eu vou falar as 4 principais aqui para vocês irem se identificando. Falta de amor. Falta de proteção. Falta de amparo. São 5. Eu tinha esquecido de uma. Falta de afeto e falta de atenção. Vamos lá? O que faltou na infância de vocês? Amor, proteção, amparo,
afeto e atenção. O que faltou? Na minha, pasmem, atenção. Nossa, Tati, mas como que a sua mãe estava ali o tempo todo dizendo não fazer? Como é que faltou atenção? Faltou atenção porque ela não ouvia o que eu de fato desejava. Lembra da minha dependência? Lembra da minha carência, do meu medo de ser abandonada? Eu não tinha as minhas necessidades atendidas. Ok? Então, assim, não pode ir e acabou. Tá, não pode ir e acabou. Por que eu não posso ir? Por que tá todo mundo... Por que não acabou? Chega, acabou. Gente, por favor, acabou o quê? Então, hoje eu entendo que ela só queria terminar o assunto, mas lá atrás fica muito confuso para a criança entender o que os nossos pais estão falando, né? Então, assim, o que acontece com o desdobrar dessas dores aí? Alguém colocou 3... Número 3, alguém falou que tem todas as 5 faltas. É possível, tá, gente? Porque a minha também faltava amparo, tá? Eu tinha amparo da minha família, sim, mas das minhas primas que estão aí presentes na live, muito obrigada. Da minha tia, que era irmã da minha mãe. Mas a criança, ela precisa de uma diretriz segura. E a diretriz segura é pai e mãe na primeira infância. Eu não deixei de ter atenção, mas não era de fato da minha mãe e do meu pai. O momento em que meu pai estava em casa, a atenção era toda voltada para ele. E o momento que ele não estava, a atenção da minha mãe era para todo mundo, menos para gente. Minhas primas estão aí, sabem que isso é verdade. Hoje sorrindo, tá, gente? Mas isso foi um processo muito doloroso para eu sair dessa condição de dependência emocional, tá? E o que acontece com essa falta? A gente vai crescendo. E o que a gente busca nas relações que a gente passa a ter? Eu estou falando de relações, eu estou falando de amizade, eu estou falando de nível hierárquico aluno-professor, eu estou falando de relacionamento afetivo, eu estou falando de relacionamento familiar, eu estou falando de relacionamentos. Então, no meu caso, com a minha falta de atenção, eu ficava buscando a atenção das pessoas, tá? E aí, de todas as formas, eu era a melhor aluna da sala. O que eu tinha? Atenção. Foi criando aí o que em mim? Foi criando um ganho. Toda vez que eu aparecia, eu era reconhecida por alguma coisa. E esse ganho, hoje, na fase adulta, é o que mais traz transtornos pra gente. Aí eu preciso gravar uma outra live para falar de ganhos diretos e indiretos. Tá, gente? Então, assim, cresce um ser humano atrás do que ele não teve na infância. Dentre esses 5 pontos que eu citei para vocês aí, tá? E o que acaba acontecendo? Os relacionamentos se desdobram em relacionamentos nocivos. Por quê? Lembra que eu falei que dependência emocional é quando a gente coloca o outro no centro da nossa vida? Né? Então, quando a gente coloca o outro no centro da nossa vida, a gente começa a não mais olhar pra gente, não mais a ver as nossas necessidades. Então, vamos falar sobre os sintomas do dependente emocional. Por isso que eu falei, aí eu mandei a lista de transmissão dizendo que o bicho ia pegar, né? Então, agora a gente vai falar sobre os sintomas, para vocês perceberem se vocês são dependentes emocionais ou não, tá? Primeiro sintoma, cuidados excessivos com o outro. Muita coisa, necessidade compulsiva de ajudar. Muita coisa, muita. De novo, não é pecado ajudar, a gente pode ajudar, se colocar no lugar do outro. Lembra a diferença, tá, gente? Então, o primeiro sintoma é isso aí. Cuidado excessivo com o outro, necessidade compulsiva em ajudar. Em situações que o outro nem pediu. Eu me lembro muito de mim. Às vezes a pessoa nem me pediu, eu tava lá fazendo aqui, eu fiz pra você. Tá, mas eu não quero. Poxa, você não quer? Eu fiz de todo o coração pra você. A pessoa tem direito de não querer, né, gente? Hoje eu aprendi que eu posso me doar sim, desde que a pessoa tenha me solicitado, né?
E desde que seja justo, desde que eu não perceba que aquilo esteja sendo uma exploração, porque a gente ganha em parceria, quando as duas partes ganham. Em judaria, quando uma parte só ganha, não tá certo, né, gente? Então a pergunta que a gente tem que fazer, é justo esse auxílio? Ele é justo? Né? Então vamos lá. Cuidado excessivo com o outro é o primeiro sintoma, ok? Presentes se encaixam nisso, porque quando a gente quer ter algo, a gente vai comprando a presença da outra pessoa, né? Ah, eu vi que você precisa de uma escova de dente, comprei pra você. Pô, mas eu amo a minha escova de dente, eu não vou largar ela agora. Não, mas a sua escova de dente está velha. Gente, deixa o ser humano escolher a hora que ele vai trocar a escova de dente. Mas isso é um outro ponto, tá? Vamos lá. Então, cuidado excessivo com o outro, necessidade compulsiva em ajudar, beleza? O segundo sintoma, que também é criado lá na infância, é a baixa estima, conhecido como baixa autoestima. É a gente se gostar pouco, é a gente se criticar, se inferiorizar, tá? E por que desdobra em relacionamentos nocivos? Porque a gente começa a se contentar com migalha. Tudo que vem pra gente, a gente, então eu tenho que aceitar, né? Porque eu sou feia, porque eu sou sem graça, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo outro. Então, assim, a baixa estima, a baixa capacidade de se amar, né? De se querer, faz com que a gente entre num processo de dependência emocional. Beleza, gente? Então, vamos lá. Sintoma 1. Cuidado excessivo com o outro. Sintoma 2, baixa estima, ok? Sintoma 3, repressão das emoções. O dependente emocional, ele não tem coragem de entrar em contato com as emoções dele. Não tem. Aí, o que ele faz? Ele mente. Não, tá tudo bem. Esse menino que eu tô saindo? Menino, deixa. Isso aí é passageiro. Gente, é preciso entender um pouco mais o que a gente está passando. Então, o terceiro sintoma aí, gente, é se olhar, perceber as emoções. Eu vou dar um exemplo para vocês de um processo, vai ali e já volta. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma condição de esconder, é quando a gente está em crise financeira. A gente não consegue fazer listagem de quanto a gente deve. A gente não consegue fazer o mínimo pela gente. Isso é o quê? Reprimir emoções. Então, toda vez que a gente reprime uma emoção, toda vez que a gente tenta fugir de uma dor, lembra das lives anteriores, que a gente tenta fugir de uma dor, é porque a gente está vivendo aquela dor intensamente e ela se desdobra em nocividade, ela se desdobra novamente, a dor piora. Então, lê do engano, quando as pessoas dizem assim, veste o teu sorriso e vai ser feliz. Porra nenhuma, não dá pra ser feliz com a dor batendo na merda das tuas costas o tempo inteiro. Desculpa o palavrão, eu tava tão bonitinho. Então não dava, gente, não dá pra vestir o sorriso se a gente não tratar o que tá batendo na gente. E isso a gente não olha nem o saldo, a gente vai passando cartão, passando débito, passando. Quando vê, não autorizado, senhora. Aí o que vem? Ansiedade. Eu sou tão ansiosa. Será que é ansiedade mesmo? Ou você está sofrendo de outra dor, né? Então, vamos que vamos, né, gente? Porrada atrás de porrada, né, gente? Só tapar na cara, é isso aí. Vamos que vamos. Então, reprimindo as emoções, foi o que eu falei, né? E um outro ponto muito importante é quando a gente perde o contato com a gente mesmo, a gente some da nossa essência. A gente deixa de ser quem a gente verdadeiramente nasceu para ser. Tem gente que nem sabe o que nasceu para ser. E tem gente numa quantidade imensa. Eu já vivi essa questão, porque eu era dependente emocional. Eu não sabia o que eu tinha vindo fazer aqui nessa terra. Eu não sabia no planeta.
tá? Então, a gente deixa de fazer o que a gente mais gosta pra gente viver a vida do outro. E o que começa a acontecer aí? De novo, tá, gente? Não tô falando só de relacionamento homem e mulher, homem com homem, mulher com mulher afetivos, não, tá? Eu tô falando de todos os relacionamentos. Tem mãe que é dependente de filho, tem filho que é dependente de mãe. Os nossos narcisistas aí, né? Que a maioria são os homens. Dependente emocional, maioria mulher. Narcisista, maioria homens, né? São extremamente dependentes da diretriz da mãe. A mãe viva ou a mãe falecida, tá? Outra live, outro assunto. Só para vocês entenderem aí, beleza? Eu tô rindo que a Ívila falou, para de falar de mim. Eu falei que eu não ia interagir, que eu sou demais, né? Vamos lá, voltando ao assunto aqui. A gente deixa de fazer o que a gente mais gosta. E quando a gente acredita, tá? Que aquela outra pessoa é responsável pela nossa felicidade, porque para tudo. Se eu não me conheço, se eu não sei o que eu quero, se eu deixo de viver as minhas emoções e os meus sentimentos, o que sobra? Um dependente emocional para realizar o desejo do outro. Seja ele meu pai, minha mãe, meu namorado, meu marido, enfim. Entenderam como isso acontece? Então, o dependente emocional, ele começa a buscar a felicidade fora dele. Repetir os 3 primeiros sintomas, é isso? Eu vou resumir já, tá? Vou resumir aí para vocês pegarem. Então, assim, a gente que é dependente emocional, eu sou ex-dependente emocional, a gente começa a buscar a felicidade fora da gente. A gente acredita que o outro é responsável por um caminho feliz, de luz, tá? E a gente finge que nada tá acontecendo. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Sintomas. Vou repetir aí para vocês sintetizarem. Cuidados excessivos com o outro, necessidade compulsiva de ajudar, inclusive dando presentes, comprando coisas que a gente acha que precisa. Que o outro precisa, né, gente? Beleza? Segundo ponto, baixa autoestima. Se a gente se critica, se a gente se inferioriza, se a gente se contenta com migalhas... A tendência é porque a gente é dependente emocional. A repressão das nossas emoções, a gente não tem coragem de entrar em contato com elas. Ok? A gente perde o contato com a gente, que é o quarto. A gente perde o contato com a gente, com a nossa essência. Deixa de fazer o que a gente mais gosta para se doar para o outro. Tá? E aí, o que acontece dentro desse processo aí? A gente fica buscando a felicidade no outro e assim vai. O que acontece nesse processo aí? Gera-se um medo exacerbado de ser traído, de ser trocado, de ser abandonado. Ok? E esse medo de ser abandonado, que faz parte da insegurança, faz parte da nossa baixa autoestima, que desdobra em que comportamento eu começo a perseguir o outro. Eu começo a olhar o celular, não estou falando de ciúme, hein, gente? Eu começo a olhar o celular, eu começo a buscar, eu viro um detetive para buscar onde o outro tá. Eu pego senha, eu já fiz isso, eu já destruí uma relação. Eu peguei a senha do meu ex-namorado, eu destruí uma relação, tá? Ele só não queria mais estar comigo e estava tudo bem, mas eu era doente emocional. Por que ele não queria mais estar comigo? Ele tinha que estar. Dependente emocional, né? Desconfiança exagerada. Por quê? O grande medo de ser traído, de ser abandonado. Porque imagina alguém, esse é um processo que tira a gente da realidade. Imagina alguém que não tem amor por si mesmo, tá? Que entende que a felicidade está na responsabilidade do outro. O que acontece com esse outro se ele for embora? Com o outro talvez nada, mas o que vai acontecer comigo? A minha felicidade vai embora, eu morri. Então olha por que exacerba essa condição de busca, de medo de ser traído, de medo de ser trocado. E pasmem, o dependente emocional sempre é trocado. Sempre é trocado. Enquanto a gente está ali servindo,
ok? Enquanto a gente está ali servindo, a gente está sendo importante. Quando a gente deixa de servir, eles vão procurar outra pessoa em outro lugar. Mãe, ou filho, ou namorado, né? E geralmente acha, tá, Bruna? Geralmente acha essa procura assim, porque conviver com dependente emocional é um estresse diário o tempo inteiro. Então, naturalmente, na sexta-feira a gente vai falar sobre traição, vocês vão entender melhor isso, tá, gente? Vou falar de traição numa live só para traição. A traição acontece, o dependente emocional é traído justamente porque ele sufocou o outro, tá? Ele sufocou o outro. Não vou entrar nesse mérito agora que a gente só tem 10 minutos, tá? Mas sexta-feira estejam na live que a gente vai falar sobre isso melhor. Porque quando procura, acha assim. Geralmente um dependente emocional, ele tá em busca de alguém que deseja cuidado. E aí a gente vai como mãe, a gente abraça aquela criatura ali, gente, e vai viver o que a gente nunca viveu na vida, que é uma felicidade externa, né? Que não existe, tá? O céu vira um inferno quando a gente começa a conviver com um dependente emocional. Beleza? Então, tudo isso contribui para um relacionamento destrutivo, né? E o que vocês precisam fazer? Tá? A gente vai voltar para o plantão, sim. A gente precisa avaliar a intensidade disso na nossa vida. Todos esses pontos que eu falei, avaliem a intensidade disso para ver se é carinho, se é um pouquinho de ciúme, né? Ou se é dependência emocional. Ok? Então a gente tem uns passos aí, são 4 passos muito importantes. Tá passando um cavalo aqui, tá? Tem 4 passos muito importantes pra gente começar a sair disso, tá, gente? Então, qual é o primeiro passo pra sair disso? É o que a gente tá fazendo aqui hoje na live, é reconhecer que o problema existe. Lembra que o dependente emocional não quer entrar em contato com as emoções dele? Então a gente precisa ter coragem e reconhecer que isso de fato existe. Tá bom, gente? Existe e é meu, eu preciso cuidar disso. E ter em mente que a gente não quer mais ser um dependente emocional. Beleza? Esse é um passo, tá? Quando eu reconheço que o problema existe e que pode acontecer em qualquer relação, tá? Eu começo um processo de entendimento. Agora, imagine quem nega. Se eu nego, eu não corrijo, porque eu não tenho consciência do quanto aquilo me incomoda. Eu só vou perdendo pessoas. Eu só vou sendo trocada. Eu só vou sofrendo, tá? Porque eu não estou reconhecendo que a necessidade de mudança, ela impera e mora em mim. Sempre a gente. O outro não tem nada a ver com isso, beleza? O segundo passo é ter desejo para eliminar esse tipo de comportamento. É nocivo, vira transtorno psicológico, tá? Tem a minha amiga Grazi aí, psicóloga na live, ela não me deixa mentir. Gera transtornos psicológicos e psiquiátricos, tá, gente? Então precisa entender o processo e traçar uma linha para se tratar, ok? O terceiro passo é a gente aprender a se amar, gostar da própria companhia. Como é que faz isso? Eu tenho que guerrilhar com a minha baixa autoestima. Como que eu faço? Eu preciso descobrir quais são as minhas habilidades e quais são as minhas competências. E isso a gente precisa de ajuda para descobrir também, tá? E o quarto e último passo, e o mais importante de todos, é buscar ajuda profissional. Agora, prestem atenção aqui. Existem linhas de trabalho, tá? Para curar dependência emocional, de novo, eu não vou falar em cura, tá? Para você entender a sua dependência emocional e transformar aquilo na sua vida, você precisa procurar um profissional especializado em analisar o passado.
precisa entrar em contato com a história familiar. Tem muitos colegas de trabalho que só trabalham o momento presente, tudo bem. É um trabalho bem profundo também, bem interessante. Trabalha o presente e o futuro, tá? Faz com que você cresça através daquela dor que você está sentindo ali. Porém, para dependência emocional não vai te ajudar, tá? Então, ao procurar um profissional, busque alguém que tenha especialização em família e que seja sistêmico, que olhe todo o sistema para perceber que onde está a tua dependência emocional, porque às vezes não está nos pais, às vezes está com um parente, tá, gente? Às vezes está em outra situação que você não consegue perceber. Então é preciso que esse profissional tenha capacidade técnica para te auxiliar. Eu vi umas questões aí bem polêmicas, né? Quem me conhece sabe que eu sou coach. E me falaram assim, tem coach trabalhando dependência emocional, tá? O que o processo de coach é, gente? O processo de coach é te tirar de um estado e te levar de uma condição e te levar para outra, mas uma condição de sucesso, te tirar daqui e te levar para um futuro de sucesso, tá? O coach não trabalha essas questões específicas internas. Através do coach a gente trata crenças limitantes sim, mas não é tão profundo. E também tem dependência emocional que não dá para tratar em 13 sessões, que é o processo de coach. Entendam, eu sou coach, eu amo ser coach, é um processo maravilhoso, a gente vê o cara deslanchar, mas coach não trata, de jeito nenhum a dependência emocional, tá, gente? Então, é uma pesquisa que a gente faz na vida do cliente, nas dores, nas vontades reprimidas, nos desejos, na estrutura familiar, na condição sistêmica de ambiente onde essa pessoa esteve. É um processo muito, muito, muito sério, tá? Tem gente que se cura sozinho? Não sei, não conheço. Tá? Então, a procura por um profissional habilitado para te atender é um dos pontos mais importantes. Sabe por quê? O que o dependente emocional procura numa terapia? Geralmente, ele está desesperado porque foi trocado ou porque o relacionamento dele está ruim. E quando o profissional não tem a capacidade de olhar lá atrás, identificar onde nasceu, construir um caminho leve com você, ele vai tratar o fato do término do relacionamento. E vai adiantar? Às vezes até consegue fazer o retorno, né, daquela relação ali, mas vai passar por tudo de novo, novamente, várias vezes. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo o quanto profundo a dependência emocional? Quantos transtornos isso traz para a nossa vida? Tá? Então, assim, a gente só está preparado para amar alguém quando a gente começa a amar a gente. Não tem outra forma de amar alguém se a gente não se ama. Tem uns comportamentos aí, eu tenho 2 minutos, eu vou falar dos comportamentos que eu tinha. Eu deixava de fazer as minhas coisas do trabalho para ficar esperando a mensagem do meu namorado. E ele não mandava, e ele estava online, ele não falava comigo. Aí eu mandava, oi, tá fazendo o quê? Isso no primeiro momento, que tá apaixonadinho, é bonita a beça. Mas quando começa a encher o saco do cara, ele pode estar online fazendo milhões de coisas. E por que eu não estou fazendo as coisas para mim? E aí eu começava a viver a vida dele, ter os amigos dele. Porque eu acreditava que a felicidade era aquela vida ali. Eu não tinha nada dentro de mim. Nada. E quando as pessoas iam embora, já que eu não tinha nada dentro de mim, carregavam tudo que eu achava que era meu. E o sofrimento é sem fim. Então, construir empoderamento, não tem essa coisa de mulheres empoderadas? Para a gente ser uma mulher empoderada, a gente tem que ter controle das nossas emoções, não é sair brigando reativamente com as pessoas aí, não. Poder
é ter poder sobre nós mesmos, é saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta, é não se alimentar de migalhas. Ter poder é saber onde a gente deseja chegar e saber o que lá atrás aconteceu comigo que me trouxe até aqui com essas dores e com esses desejos. Tá certo, gente? Dependência emocional torna-se transtorno psicológico e psiquiátrico. Precisa ter muita visão para você identificar se você é um dependente emocional ou não. Tá certo? Muito obrigada pela presença de todos. Adorei. E agora eu vou abrir para perguntas. Tá bom? Vamos lá? Podem começar as perguntas aí. Não fiquem calados. Eu sei que o tema é tenso, mas não fiquem calados, tá? Então, vamos lá. Perguntas. Ninguém tem pergunta. Se não tiver pergunta, eu vou falando das cacas que eu fiz na minha vida, hein? Eu cometi crimes em pegar a senha dos outros e invadir o espaço virtual do outro. Eu conversava no espaço virtual do outro com as mulheres que ele se relacionava. Que coisa, né, gente? Que coisa. Mas o que eu fazia? Vamos lá. Pergunta aí, gente. Você fazia isso? Só dizer que você é maravilhosa. Obrigada, gente. Obrigada, tá? Isso leva à depressão. Então, como é a dependência emocional, ela leva à depressão quando a gente não é atendido pelas nossas necessidades, tá? Passou aqui, peraí, rapidinho uma pergunta. Mas tudo isso pode ter vindo de lá de trás. Isso. Tudo isso sempre é vindo de lá de trás, tá bom? A busca de felicidade necessariamente é só com pessoas? Não, dependência emocional de coisas e pessoas, ok? Ser dependente emocional de alguém nos faz aceitar qualquer tipo de migalha com medo de perder qualquer tipo de migalha. E mesmo que essa pessoa não queira dar migalha, a gente tá lá. Olha, eu bati em 2 sintomas de 4. Isso quer dizer que é dependência mesmo? Provavelmente, né? Provavelmente não seja aquela dependência extrema, mas provavelmente sim, tá? Sim, pode ser com coisas. Dependência emocional, tanto com pessoas quanto com coisas. Ivana, hoje foi estapeada. Desculpa, eu não queria bater. Eu nem falei 3 tapas na cara hoje, né? Os transtornos que a dependência causa. O processo de ansiedade, quando a pessoa não está perto da gente. O processo de depressão, quando a pessoa começa a tratar a gente mal. Insônia, todos os medos de ser traído se transformam em quê? Insônia, de ser trocado, dor de cabeça, pressão alta, agressividade, tá? Ok? Porque um dependente emocional tem dificuldade de racionalizar o que vive? Justamente porque ele cria a ideia de que a felicidade está no outro. Então, o lado racional, o nosso neocórtex, ele fica capturado pelas nossas emoções. A gente só vive o que a gente acredita, o que a gente cria. Tá bom, gente? Pra Agatha essa aí, tá? Eu arrasto uma dependência há 20 anos, acho que sou uma doente emocional. Essa dependência vai se transformando e vai causando dores, tá? Heloísa tem os 2, Mariana toda. Michele, você não ouviu a resposta, mas você pode repetir a pergunta? Porque eu não tô mais vendo ela aqui. Quem tem uma Tati na vida tem tudo, muito obrigada. Quais são as atitudes a serem tomadas para sair dessa dependência? São 4, né? Primeiro é reconhecer que o problema existe. Segundo, desejar eliminar essa dependência. Terceiro, é aprender a se amar. Quarto, é buscar um profissional especializado para te ajudar. Um profissional especializado em tratar histórico familiar, histórico sistêmico. Tá bom? Isso aí para a Bia Nogueira.
Controle de tudo na vida do outro é dependência emocional, é a necessidade de ser reconhecido. Isso faz com que a gente fique compulsiva em compras? Sim, sim. A gente tira da pessoa e bota em coisas. Mariana, uma pergunta, você pode me ajudar? Sim, posso lhe ajudar. É um processo, dependência emocional, depende da entrega do dependente, tá? Eu sou terapeuta, eu me entrego 100% no tratamento, mas o dependente precisa se entregar também, tá? Flávia não consegue ainda fazer uma pergunta, porque tá introduzindo aí, absorvendo tudo que eu disse, né? Hoje foi porrada. Obrigada, Silene. Se isso vem de problemas de muito atrás, tipo infância. Sim, Michele, na verdade, isso vem de um apego inseguro. Nós temos o nosso pai e a nossa mãe para dar diretriz da nossa vida, tá? E se essas vozes forem diferentes, um diz sim, o outro não, a gente fica inseguro e a gente vai atrás de algo que a gente não teve na infância. Aí são 5 coisas, né? Falta de amor, falta de afeto, falta de atenção. Gente, sumiu da minha cabeça. Falta de amor, falta de afeto, falta de atenção, falta de amparo, tá? É isso aí. Tudo isso vem lá de uma criação que a gente fez na infância, ok? Eu salvei tua vida, Janimara. Vai ficar, Michele, a live vai ficar gravada no YouTube, tá? Porque aqui no Insta só fica 24 horas, mas eu mando o link aí, eu sempre mando pra lista de transmissão, tá, gente? A gente tem 9 minutos. Mais perguntas? Quem tem mais perguntas? Então, Mary Jane, sexta-feira sobre traição. E a gente vai trazer novamente o assunto de dependência emocional de uma forma mais branda, né? Pra gente trabalhar isso, tá? Obrigada, Heloísa. Vamos agendar a consulta, a gente já se falou hoje, né? Obrigada pelo carinho aí, obrigada pela preferência. Obrigada, Simone. Eu perguntei se Enfa Coelho era Simone. Não é? Simone? Porque o nome não tá, né? Flávia, então a depressão que eu apresento hoje pode ter sido gerada na minha infância por falta de afeto e medo? Provavelmente sim. Jane já foi uma dependente emocional, mas hoje com a ajuda da Tati, ela aprendeu a se amar e com isso amar o próximo de forma saudável. Muito bem, é isso aí. Com a ajuda das técnicas terapêuticas, tá? Já que sempre 9 horas da noite, devido aos meus atendimentos, tá? Não vai cortar os pulsos não, Heloísa, tem muita vida pela frente aí, tá? Vamos entender que tudo que a gente não conhece, geralmente a gente afasta da gente, a gente critica e diz que não vive aquilo. A gente precisa entender de fato e achar aquilo dentro da gente. É para isso que a live está servindo hoje, tá? O dependente emocional pode mudar o foco, por exemplo, de uma pessoa para coisas? Sim, Renata, sim. Acaba virando uma compulsão, né? Para coisas. Por exemplo, quando eu estava tratando a dependência emocional, eu falei, nunca mais eu vou ter relacionamento na minha vida. O que aconteceu? Eu deixei de ter relacionamento e eu fui beber, gastar dinheiro, comprar coisa, entrei na compulsão, tá? Então, se a gente não tem um acompanhamento correto, e graças a Deus a terapia holística me deu esse acompanhamento correto, e por isso eu fui estudar a fundo a história familiar, por isso hoje eu sou psicoterapeuta, terapeuta holística, coach de vida, mas o que, gente? Terapeuta familiar sistêmica. É por isso, gente, por isso que a gente vai buscando informações, para ajudar o cliente sim, mas é mais para a gente entender a nossa história, desconstruir aquela dor e transformar num caminho mais saudável, e aí com isso a gente tem como entrega, né, como agradecimento ao universo fazer isso pelas outras pessoas, tá? Então sim, a gente tira de pessoas e coloca em coisas. O sexo
casual, ele, quando feito de forma exacerbada, né, com vários parceiros ou várias parceiras, também é uma fuga da dependência emocional. Agora doeu, né, gente? Agora doeu, não doeu? Ah, eu saio com todo mundo mesmo, eu beijo, eu transo, faço tudo. É uma pessoa dependente emocional, sabe? Em busca de se esconder. Bia, é muito mais comum, a maioria das mulheres se tornam dependentes emocionais de homens manipuladores. E a gente vai fazer uma live para... Vou fazer uma live sobre narcisismo. Geralmente, as pessoas, mulheres dependentes emocionais, elas estão sempre em busca de alguém que quer proteção. De alguém que não saiu da barra da saia energética da mãe. E o narcisista nada mais é do que alguém totalmente dependente da energia da mãe dele, tá? Então, geralmente é um casal mais que imperfeito, a dependente emocional e o narcisista, tá bom? Mary Jane, muito legal, obrigada. Depois que a gente se conheceu, o processo vai tendo entendimento, né? Essa dependência, em vez de trazer felicidade, então traz, na verdade, uma tristeza ou depressão. Ser dependente emocional é muito triste. Ser dependente emocional, a gente está num momento de estresse o tempo inteiro, tá? Sim, Wallace, tem mulheres manipuladoras também. A gente está falando de maioria, né? Eu, por exemplo, eu fui uma mulher narcisista. Eu tive as duas síndromes. Eu fui dependente emocional. E antes de eu tratar isso, eu me vi... Tem quantos minutos? Vou contar rapidinho, 4. Antes de eu tratar isso, antes de eu saber que existia tratamento, porque pra minha vida era assim, porque minha mãe era uma dependente emocional. Então, pra mim, viver era isso. Era estar atrás do cara o tempo inteiro, era procurando o que ele estava fazendo. A minha mãe só vivia em função do meu pai, gente. Só. E aí, o que aconteceu comigo na minha fase adulta desordenada? Descobri que eu era dependente emocional? Não descobri. Só que aquelas dores estavam batendo em mim o tempo inteiro. O que aconteceu? Eu criei uma capa de mulher valente. Quem me conhece aí sabe, né, que eu falava, eu não choro, eu sou homem. Eu falava assim, eu sou homem. Olha isso, gente. E eu comecei a ser uma manipuladora, mas eu aprendi a ser a mulher mais manipuladora que vocês podem conhecer na vida. Tudo isso por quê? Para me defender daquela dor emocional da dependência. Tá, gente? Vamos lá, Johnny Mara. Dores do passado associadas a uma terapia com você me fez muito melhor hoje. Show! Hoje ninguém me controla e ninguém me faz sentir culpada por algo que eu não fiz. Quem é dependente precisa se tratar e vai lá se tratar. É isso aí. Ivana tá chocada? Não se imaginava assim? Então, a gente precisa se olhar, né? Pra se ver e perceber. Então, entenderam o meu desdobrar aí? Que o Wallace colocou muito bem que existem mulheres manipuladoras, sim? Então, vamos lá. A grande maioria é dependente emocional, mas tem uma parte de mulheres que se transformam em manipuladoras ou que já nascem manipuladoras, tá? Depende do que conviveu. Quando eu falo já nasce, no âmbito familiar, tá? Depende do que conviveu lá atrás. Beleza? Temos 2 minutos. 2 minutos. Alguém fez alguma pergunta que eu não respondi? Faz a do narcisismo, vou fazer. A gente já tem live até terça-feira, né, gente? A gente tem live sobre... Amanhã são relacionamentos abusivos, que a gente vai desdobrar ainda mais, né? Essa condição de dependência emocional, que é o que desdobra. Amanhã é relacionamentos abusivos. Gente, foi o pessoal que escolheu, né? O tema foi bem certinho. Na sexta-feira é traição. Traição. Na segunda-feira foi um pedido também de uma pessoa que não é minha cliente. Peraí. Tá. Que não é minha cliente, que era para falar sobre... a gente se aproxima do outro através da nossa dor. Tenho 27 segundos, tá?
Relação de competição tem relação com medo de ser traído, sim. E na segunda-feira vai ser isso, relacionamento com dor. Na terça eu tinha colocado fé e espiritualidade por causa de um atendimento que eu fiz hoje, para esclarecer isso, mas eu posso botar fé e espiritualidade para quarta e falar sobre narcisismo na terça, que aí fica na ordem certinha. Tá bom, gente? Tô indo embora. 2 segundos. Beijo.